Bem-vindo de volta. Estamos novamente com o professor John Mearsheimer. Muito obrigado por participar do programa. Eu esperava que hoje pudéssemos talvez dar um passo atrás e analisar a estratégia mais ampla dos Estados Unidos sob Trump, porque eu estava bastante otimista em relação à sua reeleição. Ou seja, ele parecia capaz de romper com as narrativas e ideologias que o Ocidente político havia seguido cegamente nas últimas décadas. E isso parecia ser um requisito para navegar, ou pelo menos se ajustar, às novas realidades do mundo, a saber, que a distribuição unipolar de poder havia acabado. Ele reconheceu que os estados não podiam estar em todos os lugares. Então, mais ou menos, sugeriu que era preciso focar no hemisfério ocidental e no leste asiático, o que significava que teríamos de nos afastar do Oriente Médio e da Europa. E isso significava encerrar a guerra com a Rússia. Isso prendeu os recursos dos Estados Unidos na Europa e empurrou os russos em direção à China, além de para o Oriente Médio. Ele foi bastante consistente em acabar com as guerras sem fim, então. Mas, no geral, o que estou tentando dizer é que, embora seja um homem que não é muito civilizado em seu comportamento, o que ele disse foi muito mais racional do que o que ouvi de outros políticos. Por isso eu queria ouvir sua opinião. O que você acha da direção que ele está tomando agora? O que vai acontecer com o pivô para a Ásia e com essa estratégia mais ampla que vimos delineada na Estratégia de Segurança Nacional de dezembro de 2017? National Security Strategy of December 25. Acho, Glenn, que a melhor evidência do que você está falando, sobre como pessoas como nós pensavam sobre Trump inicialmente em termos de política externa, e o que as pessoas pensam agora, está refletida na lista de convidados do Judging Freedom, o programa do juiz napolitano. Claro, tanto você quanto eu somos presenças regulares no programa do juiz. Se voltarmos aos primeiros 6 ou 7 meses após a eleição do presidente Trump, praticamente todos que apareciam naquele programa estavam bastante otimistas de que Trump representaria uma mudança positiva na política externa americana, que não haveria mais guerra sem fim, que ele não iniciaria nenhuma nova guerra, ponto final, e que haveria muito menos ênfase em uma política externa militarizada. E eu acho que mais importante naquele momento, todos nós acreditávamos que havia uma chance razoável de ele encerrar a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Então havia muito otimismo em relação a ele. E claro, muitas das pessoas no programa, os americanos, não votaram em Trump. Alguns votaram. Mas todos, acredito, estavam de modo geral bastante entusiasmados com a direção que ele iria dar aos Estados Unidos. Acho que agora, se você assistir ao Judging Freedom, quase todos no programa estão, e escolho minhas palavras com cuidado aqui, muito críticos em relação ao presidente Trump. Ele é visto como alguém que estragou tudo, que perdeu uma excelente oportunidade de mudar o rumo que a política externa americana estava tomando. E se há algo a dizer é que ele voltou ao velho caminho. Acho que a questão central hoje é a guerra com o Irã. E tudo que posso dizer é que é realmente notável que ele tenha permitido cair nessa armadilha. Isso é muito pior do que o Afeganistão, muito pior do que o Iraque. Quero dizer, se você pensar na guerra do Iraque em 2003, pelo menos nas fases iniciais, George W. Bush pôde pousar no porta-aviões e de forma efetiva declarar missão cumprida, o que é outra maneira de dizer vencemos. Trump não pode fazer isso. Está claro quase desde o início que essa é uma causa perdida. Mas mais importante, o potencial de causar danos realmente sérios é enorme. E aqui estamos falando principalmente sobre a economia internacional, mas não apenas isso. Então ele entrou em uma guerra que não pode vencer e que poderia ter, ou pode-se argumentar, provavelmente terá, consequências catastróficas para o mundo. Não apenas para ele e sua presidência. É realmente notável quando se pensa em onde ele acabou em um período de tempo tão curto. Veja, ele assumiu o cargo em 20 de janeiro de 2025
E a guerra contra o Irã começou em 28 de fevereiro de 2026. Isso é efetivamente 13 meses depois de ter assumido o cargo. Então ele começa parecendo ter uma estratégia vencedora, mas 13 meses depois mergulha em um enorme atoleiro do qual não consegue sair. Realmente impressionante. Bem, quanto ao otimismo, eu não diria que ele vinha de ingenuidade, porque se você olhar para o primeiro mandato dele, ao contrário de todos os seus predecessores desde a Segunda Guerra Mundial, ele não iniciou nenhuma nova guerra. Então parecia que ele estava cumprindo o que dizia. É por isso que isso acabou sendo um pouco surpreendente, sabe, a política externa dele nesse segundo momento. Porque ele seguiu por esse caminho. Mas como você entende as exigências que ele está fazendo agora? Por que você disse que ele realmente não pode sair dessa? Mas se você prestar atenção na linguagem dele, ele sugere que os iranianos agora estão implorando por um acordo. Eles estariam oferecendo a ele todos esses navios cheios de petróleo, e ele seria tão generoso a ponto de lhes conceder um acordo. Enquanto isso, os iranianos dizem que nem estão conversando com os Estados Unidos no momento. Como é que se entende isso? Porque as exigências que ele fez aos iranianos eram basicamente de rendição total. Nada de enriquecimento nuclear, nada de mísseis balísticos, nada de parceria com aliados regionais. Sim, rendição, acho que seria uma boa descrição. Bem, acho que as palavras que ele usou e que sempre ficam na minha cabeça, Glenn dizem, são rendição incondicional. E, aliás, se você olhar o plano de 15 pontos que ele está agora apresentando aos iranianos como base para negociar um acordo, parece uma rendição incondicional. Quando vi o plano de 15 pontos pela primeira vez, achei que fosse uma piada. Pensei que fosse desinformação divulgada pelos iranianos ou pelos israelenses. Não conseguia acreditar que fosse um plano sério. Mas, como você sabe, em alguns dias o presidente Trump acha que vencemos uma grande vitória, que a guerra acabou e só precisamos assinar os documentos de rendição. Em outros dias dá para perceber que ele está bastante desesperado. Other days, you can tell he's quite desperate. E ele entende que cometeu um enorme erro e que precisa encontrar uma estratégia de saída e realmente não consegue. Então ele fica indo e voltando. Sua retórica muda o tempo todo. É algo bastante notável. Mas o fato é, Glenn, que ele está e nós estamos em sérios apuros. Agora, o que está acontecendo aqui? Começamos esta guerra achando que venceríamos de forma rápida e decisiva. Quando digo nós, estou falando da administração Trump. Porque pessoas como nós, é claro, entenderam desde o início que essa era uma estratégia absurda. Mas o Ocidente, os Estados Unidos e Israel, iniciou esta guerra acreditando que poderia empregar uma estratégia de choque e pavor baseada na decapitação. Nós decapitaríamos o regime, chocaríamos e impressionaríamos o povo, os iranianos, e as pessoas se levantariam nas ruas, derrubariam o regime e viveríamos felizes para sempre. Essa era a estratégia básica. Precisávamos vencer de forma rápida e decisiva para que isso funcionasse. E falhou. E, aliás, qualquer pessoa com um entendimento básico de relações internacionais deveria ter percebido desde o início que isso iria fracassar. Simplesmente não ia funcionar. E não funcionou. Mas então nos vimos em uma guerra prolongada. Aqui estamos nós. Acho que a maioria das pessoas não percebe totalmente, mas os iranianos têm quase todas as cartas em uma guerra prolongada. Antes de tudo, não há uma boa estratégia de saída para Trump. E se ele subir na escada de escalada, que é a outra alternativa, os iranianos o superam em quase todos os degraus dessa escada. Acho que é muito difícil para a maioria dos americanos entender isso, especialmente as pessoas que assistem a Fox News e são apoiadores fiéis do presidente. Eles acham que estamos vencendo. Ouvem ele dizer, sabe, que já vencemos, porque os iranianos ainda não assinaram os papéis de rendição.
Mas, se você observar com atenção o que está acontecendo aqui e tiver um entendimento básico de história e estratégia militar, percebe rapidamente que estamos em uma situação terrível à medida que subimos na escada de escalada. Então, novamente, o ponto que estou tentando destacar é que ele não tem uma estratégia de saída. Ele não consegue mais encontrar a saída. E se pensa em subir a escada da escalada, fica travado em cada degrau. Agora, por que eu digo isso? Antes de tudo, o Irã pode arruinar a economia internacional. Pode arruinar a economia internacional. E pode-se argumentar que estamos, de certa forma, caminhando nessa direção. Gosto de dizer que há um iceberg lá na água e estamos indo em direção a esse iceberg. Nós somos o Titanic. E acho que o presidente Trump basicamente entende isso. Acho que seus assessores entendem isso e estão tentando virar o navio para que não batamos no iceberg. Mas, de qualquer forma, o meu primeiro ponto é que o Irã pode arruinar a economia internacional. Além disso, ele pode destruir, literalmente destruir, a maior parte dos estados do Golfo, porque esses estados dependem de usinas de dessalinização e da infraestrutura de petróleo. E esses alvos são fáceis para os iranianos atingirem. Se os iranianos decidissem atacar um país como a Arábia Saudita e destruir todas as suas usinas de dessalinização e sua infraestrutura de petróleo ou energia, basicamente arruinariam a Arábia Saudita como uma sociedade funcional. Depois há toda a questão dos israelenses. Os israelenses estão ficando sem mísseis defensivos. Os iranianos, obviamente, têm muitos mísseis. Eles podem causar enormes danos a Israel. Não acho que possam fazer com Israel o que poderiam fazer com países como a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes Unidos. Mas não há dúvida de que podem causar enormes danos a Israel. E então há toda a questão das forças terrestres. Devemos conversar mais sobre isso. Não temos nenhuma opção séria de forças terrestres. Isso é uma piada, certo? Simplesmente não há opção de forças terrestres ali. E, na verdade, se seguirmos por esse caminho, só vamos tornar uma situação ruim ainda pior. Depois, para ir um passo além, o que precisamos fazer, o que o presidente Trump precisa fazer, para evitar uma catástrofe na economia internacional, é garantir que haja muito petróleo disponível no mercado global. Tem que haver muito petróleo. É por isso que ele retirou as sanções econômicas dos russos. Bem, tiramos as sanções dos russos para que o petróleo possa chegar ao mercado. Mais importante ainda no que estamos falando aqui, retiramos as sanções aos iranianos. Estamos permitindo, só pense nisso, estamos permitindo que navios iranianos passem pelo Estreito de Hormuz porque queremos que aquele petróleo iraniano esteja disponível no mercado global. Então, o que está acontecendo é que, embora estejamos bombardeando os iranianos, causando danos significativos ao país deles, e assassinando pessoas inocentes, ao mesmo tempo os iranianos não estão sofrendo economicamente. Isso mostra que o presidente Trump precisa ser extremamente cuidadoso para não subir na escada da escalada, porque se o fizer, o resultado final será que os iranianos vencerão e nós perderemos de uma forma realmente séria. Portanto, estamos em uma situação muito, muito difícil. So, we're in deep, deep trouble. Sim, é um bom ponto sobre a escada de escalada, porque os iranianos têm muitas cartas na manga aqui. Não apenas fechar o Estreito de Hormuz, mas se usarem o Iêmen para bloquear o Mar Vermelho, como você mencionou em relação à Arábia Saudita, então eles ficam totalmente isolados. Se você destruir as usinas de dessalinização deles, fácil, sem água, atingir os campos de energia, sem energia. E em lugares como o Catar, onde de 85% a 90% da população é estrangeira, essas pessoas começariam a ir embora e restaria apenas o deserto, exatamente como era quando o encontraram. Então, provavelmente é um dos países mais vulneráveis do mundo, esse estado. Pois é, mas você pensaria que eles teriam considerado isso antes de entrar na guerra, porque os iranianos foram bastante abertos sobre o que poderiam fazer
e o que provavelmente fariam. Eu sei que o Trump disse algo como: quem teria imaginado que eles atacariam bases americanas na região? Mas eles continuavam dizendo: é isso que vamos fazer. Vamos fechar o Estreito de Hormuz. Vamos atacar suas bases. E mesmo agora, no Iraque. Não tenho certeza se ainda há americanos lá, mas os europeus praticamente já saíram todos. Então, depois de 23 anos, eles parecem conseguir, pelo menos até agora, alcançar alguns dos objetivos que estabeleceram. Mas você costuma dizer que na Ucrânia, um acordo político é improvável porque os diferentes lados estão simplesmente distantes demais. Não há nada em que concordar. Mas, neste caso, mesmo que essa fosse apenas a posição inicial de Trump, exigindo rendição total e incondicional, os iranianos também têm suas próprias condições, o que torna muito difícil até mesmo para Trump declarar vitória e voltar para casa. Então, como você vê isso se desenrolando? Existe alguma solução para essa guerra? Quero dizer, Trump pode simplesmente voltar para casa? Here's the problem, I think, Glenn. It's twofold. Aqui está o problema, eu acho, Glenn. É duplo. Em primeiro lugar, como você observou, os dois lados estão a quilômetros de distância em termos de suas exigências, certo? Não há espaço para negociação aqui. E claro, você e eu já fizemos o mesmo argumento em relação aos ucranianos e ao Ocidente de um lado e aos russos do outro. Simplesmente não há espaço para negociação. As exigências de cada lado são tão altas, tão incompatíveis entre si, que não dá para ver como se chega a um acordo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu destacaria é que se você estiver jogando com a mão do Irã, não tem nenhum interesse em fechar um acordo agora. Você tem uma enorme vantagem neste momento, certo? You have huge leverage now. For the reasons I described before, and the longer the war goes, pelas razões que descrevi antes. E quanto mais a guerra se prolonga, mais influência você tem. Quanto mais ela durar, mais desesperado o presidente Trump vai ficar. Sabe, o Titanic está indo em direção ao iceberg, e é preciso começar a mudar de rumo agora. Caso contrário, você vai colidir com ele. É aí que estamos. Tudo o que você precisa fazer é olhar para os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano de 10 anos, que muitas pessoas consideram estar em uma zona de perigo e em uma situação que só vai piorar, certo? Isso é realmente potencialmente desastroso. Precisamos fazer algo para resolver esse problema. É por isso que o presidente Trump disse na segunda-feira que não iria atacar o Irã naquela noite. Lembre-se, ele havia prometido que atacaria na noite de segunda-feira, acho que foi em 23 de março. Na manhã de 23 de março, ele cancelou. Ele disse, vou dar a ele 5 dias e depois disse, agora vou dar 10 dias. O que está acontecendo aqui? Seria suicídio para o presidente Trump lançar um ataque total à infraestrutura energética iraniana. Isso seria loucura. Mais uma vez, como eu disse antes, temos um interesse profundo em garantir que haja o máximo possível de petróleo iraniano nos mercados globais. Aliás, só para comentar de passagem, sabe, há toda essa conversa sobre nós conquistarmos a ilha de Karg. E as pessoas dizem, você precisa entender que 90% do petróleo iraniano passa pela ilha de Karg e que podemos conquistá-la. Eu não acho que possamos conquistá-la, mas vamos supor que consigamos. O que faremos então? Conquistar a ilha de Karg e cortar o fluxo de petróleo para os mercados globais. Não vamos fazer isso. Você se lembra quando o presidente Trump disse que bombardeamos o Quirguistão? Ele enfatizou muito claramente que atingiu apenas alvos militares. Por que ele fez isso? Porque ele entende, mais uma vez, que é preciso obter aquele petróleo iraniano e também aquele petróleo russo. Você precisa colocar todo o petróleo possível nos mercados globais, porque se você observar o que está acontecendo no Estreito, lembre-se, cerca de 20% do petróleo mundial passa por lá. Eu diria que hoje esse número diminuiu. O que passa pelo Estreito caiu para cerca de 5% do que era antes de 28 de fevereiro. Pense nisso.
20% do petróleo mundial costumava passar pelo estreito. E nem estamos falando de fertilizantes aqui, que é outro grande problema. Apenas petróleo. 20% passavam pelo estreito, e neste momento, apenas cerca de 5% do que estava sendo transportado em 27 de fevereiro está passando agora. Isso é um grande problema. Isso mostra que não podemos atacar o petróleo iraniano, nem destruir sua infraestrutura energética. Isso significa que os iranianos têm uma enorme vantagem sobre nós. E quanto mais tempo isso durar, quando você pensa nas consequências para o suprimento mundial de alimentos, com todos esses fertilizantes não passando pelo estreito, e depois considera o fato de que apenas 5% do fluxo de petroleiros anterior à guerra está ocorrendo agora, percebe que o potencial para um desastre é enorme. Os iranianos têm interesse em prolongar essa situação, porque quanto mais eles a prolongam, mais desesperado o presidente Trump fica. E quanto mais desesperado o presidente Trump fica, mais poder de barganha eles têm. O que realmente vai fazer o presidente Trump ceder de forma significativa é quando ele perceber que, se não mudar de rumo, o Titanic vai bater no iceberg. E a pressão já está lá. Novamente, é por isso que acredito que ele não atacou na última segunda-feira. Ele lhes deu mais 5 dias e agora já se passaram 10 dias. E o que acontece ao final desses 10 dias, se os iranianos não cederem ao seu absurdo plano de 15 pontos? Ele vai bombardear o Irã? Vai bombardear a infraestrutura energética deles? Acho que não. Ele não tem opção aqui. Sabe, voltando ao seu ponto original de uns 5 minutos atrás, como chegamos a essa situação, como podemos nos permitir ficar em uma posição tão vulnerável? O fato é, mais uma vez, Glenn, eles achavam que iriam vencer com uma vitória rápida e decisiva. Eu estudei muito sobre história militar, você vê isso em tantos casos. Os países entram em guerra porque estão otimistas quanto às suas chances. Faz todo sentido. Você não entra em guerra se acha que vai perder. O presidente Trump não entrou em guerra pensando que acabaria na situação em que está agora. Ele entrou em guerra achando que faria outra operação como a da Venezuela. Leve como uma borboleta, feroz como uma abelha, derrubaria os iranianos, poderia proclamar vitória, fazer um desfile em Nova York ou algo assim. Era isso que ele pensava. Mas uma vez que isso não acontece e você entra em uma guerra de atrito, você está encrencado. E está especialmente encrencado nesse caso porque os iranianos têm muitas cartas na mão. Mais uma vez, o ponto que estou tentando destacar é que queremos um acordo agora. Trump quer um acordo, mas ele quer um acordo nos seus próprios termos e não consegue um acordo nos seus próprios termos. Na verdade, só para me repetir, porque acho que é um ponto muito importante, os iranianos têm interesse em simplesmente deixar essa situação seguir. Em algum momento no futuro, quando tiverem muito mais poder de barganha do que têm agora, tentar negociar um acordo que seja favorável a eles. Acho que esse é um ponto importante. É fundamental que as pessoas entendam que o tempo está do lado do Irã. Se olharmos para o componente militar, os iranianos podem continuar produzindo esses drones muito baratos. Eles são fáceis de fabricar, são baratos e a capacidade industrial deles pode continuar operando. Esses drones de $5.000 são lançados e os Estados Unidos precisam usar um míssil interceptador de $1 milhão. Então eles continuam enviando drones enquanto os Estados Unidos reduzem seu próprio potencial. Mais uma vez, o tempo está do lado deles. E também, como você disse, na esfera econômica, eles estão de fato ganhando mais dinheiro agora que os preços estão subindo. Então, enquanto os Estados Unidos caminham para algo muito sombrio e perigoso, então eu percebo que se você estivesse aconselhando os iranianos, diria que eles não estão com pressa para encerrar isso, especialmente quando esses são os acordos ou os termos colocados na mesa. Mas eu estava me perguntando,
quando ele começou essa contagem regressiva, primeiro 48 horas, depois 5 dias, depois 10 dias, isso me lembrou um pouco do que ele fez com os russos. Ele também dizia 50 dias, depois reduziu para 12 dias. E, quando a contagem terminou, a Rússia deveria ser atingida pelas sanções mais duras de todas. Mas, quando o tempo finalmente acabou, ele ligou para Putin e eles concordaram em se encontrar no Alasca. Então, tudo acabou sendo deixado de lado. Mas será que algo parecido pode acontecer aqui? Por quê? Pelo que entendo, a diferença é que os russos realmente queriam um acordo. Mas para os iranianos, não está claro o que Trump realmente pode oferecer. Porque se eles mantiverem o controle de Hormuz, podem basicamente instalar um pedágio. Podem obter reparações dos estados do Golfo por esse ataque. Podem exigir que expulsem as bases americanas, muitas das quais já foram destruídas. E podem até obrigá-los a abandonar o dólar em seu comércio de energia, o que liga financeiramente os Estados Unidos na região. Assim, eles podem conseguir tudo o que querem por meios militares, o que significa que Trump realmente precisa ter algo mais a oferecer se quiser trazê-los à mesa de negociações. Fico me perguntando, o que seria isso? De novo, se Trump ligar para você, como evitamos o iceberg? Como saímos dessa situação? O que ele pode fazer neste momento? A verdade é que ele vai ter que fazer grandes concessões aos iranianos. E ficará claro, quando ele fizer essas concessões, que os iranianos terão obtido uma vitória evidente. Será uma derrota humilhante para os Estados Unidos. Se ele quiser encerrar isso, considerando o que você e eu temos dito sobre o Irã, o que acontece é que você sobe na escala de escalada e não há uma estratégia de saída fácil aqui. No fim das contas, ele realmente não tem escolha a não ser ceder à maioria das exigências do Irã e aceitar uma derrota humilhante. E isso será extremamente difícil de fazer, em parte por causa de Israel. Os israelenses não vão querer que façamos concessões, eles vão querer que continuemos a guerra. Mas acho que este será um caso em que estaremos tão desesperados para evitar uma catástrofe global que Trump vai ignorar os israelenses e fazer o que for necessário. Agora, pode ser que ele não faça isso, certo? Ele pode sentir que simplesmente não consegue fazer as concessões necessárias, que as exigências iranianas são simplesmente absurdas. E essas exigências iranianas seriam difíceis de aceitar para qualquer pessoa na Casa Branca, seja o presidente Trump, o presidente George H.W. Bush, Ronald Reagan ou Franklin D. Roosevelt. As exigências que os iranianos estão fazendo são realmente impressionantes. Então, mesmo que você aceite apenas 75% delas, ou mesmo 50%, isso já seria muito difícil de fazer. E esse é o enorme problema que ele enfrenta. Pode-se imaginar que ele não aceite um acordo e simplesmente ache que pode aguentar firme. E o resultado final é que basicamente vamos despencar de um penhasco, economicamente. Sabe, acho que muita gente não vê isso como uma possibilidade séria neste momento. Mas se você olhar com atenção jornais como o Financial Times e o The Wall Street Journal, observar a seção de negócios, os artigos sobre economia, fertilizantes, alimentos e assim por diante, verá que poderíamos muito facilmente cair de um penhasco aqui. Estamos falando de uma situação séria, e não está claro o que o presidente Trump fará. Como eu gosto de dizer, Glenn, quando você estuda a história internacional, há alguns casos que se destacam em que os formuladores de políticas se veem em situações desesperadoras. E quando isso acontece, às vezes eles jogam os dados, fazem coisas que levam à catástrofe. Meu exemplo favorito aqui é o processo de tomada de decisão japonês que levou a Pearl Harbor. Os Estados Unidos estavam pressionando economicamente o Japão entre o verão de 1940 e o ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Nós realmente começamos a aplicar pressão em 25 de julho de 1941.
Isso foi pouco depois de a Wehrmacht ter invadido a União Soviética e passamos a exercer uma pressão real sobre o Japão a partir daí. Os japoneses estavam desesperados porque dependiam fortemente dos Estados Unidos. Eles eram extremamente dependentes dos Estados Unidos para obter petróleo, sucata de ferro e sucata de aço. Basicamente, tínhamos tornado impossível para eles importarem esses produtos dos Estados Unidos. Havíamos congelado seus ativos econômicos e eles estavam simplesmente desesperados. Eles entendiam perfeitamente que atacar os Estados Unidos em Pearl Harbor provavelmente terminaria em catástrofe. É muito importante compreender isso. Os japoneses sabiam que estavam atacando Godzilla, que isso provavelmente acabaria em desastre, mas fizeram isso mesmo assim porque estavam desesperados. E quando o nível de desespero atinge certo ponto, estados, países e líderes às vezes tomam decisões incrivelmente tolas que resultam em consequências catastróficas. E é isso, claro, o que aconteceu com os japoneses. Então a pergunta que você precisa se fazer é: o que o presidente Trump vai fazer à medida que seu nível de desespero aumenta? E, aliás, de vez em quando dá para perceber o quanto ele está desesperado ao observar sua linguagem corporal e ouvir o que ele diz sobre a guerra contra o Irã. Ele entende muito bem que está em sérios apuros. E tenho certeza de que seus assessores estão dizendo a ele que, se não encerrarmos essa situação, podemos cair num precipício. Seus assessores, especialmente os econômicos, não são tolos. Eles entendem o que está acontecendo aqui. Estão procurando uma saída, mas não conseguem encontrar uma. E entendem perfeitamente que os iranianos estão jogando duro com eles. Tenho certeza de que também entendem que os iranianos têm cartas poderosas na mão. E o que está acontecendo, tenho certeza, a portas fechadas, é que o nível de desespero está aumentando a cada dia. Eles estão procurando, sabe? Estão tentando encontrar uma solução aqui. Mas como você e eu estávamos dizendo antes, onde está a solução? Onde está a estratégia de saída? Vários amigos com quem converso sobre isso dizem que o que o presidente Trump deveria fazer é declarar vitória e sair. Ele não pode fazer isso. Quem vai acreditar que ele alcançou uma vitória? Além disso, o outro lado também tem voz nessa questão. E o outro lado não vai desistir, certo? Eles vão continuar pressionando os Estados Unidos e vão continuar pressionando Israel, mesmo que digamos que vencemos. Eles querem que saiamos completamente do Oriente Médio. Isso é realmente notável. Uma das exigências deles é que querem apenas que a gente vá para casa. O presidente Trump vai declarar vitória e ir para casa? Acho que não. Ele pode até declarar vitória, mas vai continuar lá militarmente, talvez não empregue força militar contra o Irã, mas estaremos lá e os iranianos continuarão a nos atacar. Então, declarar vitória e sair, por assim dizer, onde isso nos deixa? Em lugar nenhum. Portanto, ele precisa encontrar uma maneira de encerrar essa situação, e isso significa chegar a algum tipo de modus vivendi com o Irã. Como isso acontece? Veja novamente, isso nos remete à nossa discussão anterior sobre aquele plano de 15 pontos que Trump apresentou e as várias exigências que os iranianos estão fazendo. Como encontrar algum espaço para negociação aí? E mais uma vez, não vejo como isso possa ser feito. Os iranianos não têm nenhum incentivo. Bem, as exigências iranianas parecem excessivas. No entanto, também parecem alcançáveis, ao que tudo indica, porque eles não apenas podem atacar as bases, mas, como mencionei, enquanto controlarem o Estreito de Hormuz, podem pressionar os estados do Golfo a se desvincularem, seja não reconstruindo as bases ou não hospedando as tropas. Eles podem, se desvincular do petrodólar. Há muito que eles podem fazer, e podem continuar fazendo mesmo que Trump volte para casa e declare vitória. Então é uma posição difícil. Mas em termos de pressão,
acho que esse também é um problema com toda a pressão que tem sido colocada sobre o Irã. Porque não apenas eles têm muitas cartas na manga caso decidam subir na escala de escalada, mas também não podem realmente se dar ao luxo de voltar ao status quo. Quero dizer, eles têm vivido por décadas sob essas sanções paralisantes. Eles sofreram 2 ataques surpresa em seu país com apenas alguns meses de diferença. Eles não querem outro. E mesmo que consigam um acordo dizendo, prometemos não atacá-los, aqueles ataques surpresa aconteceram durante as negociações. Já não há mais confiança. Então, acho que eles estão em uma posição em que não apenas têm muitas cartas na mão, mas também estão dispostos a suportar uma quantidade imensa de sofrimento para pôr um fim definitivo a isso. O que, como você disse, seria expulsar as bases dos Estados Unidos. E, novamente, pode parecer exagerado, mas eles já estão se retirando do Iraque, e isso depois de 23 anos. Portanto, não é algo inconcebível. Mais uma vez, como você mencionou, eles também podem paralisar os estados do Golfo se estes não se alinharem. Então é difícil ver, a menos que, claro, ele esteja tentando obter uma arma nuclear, o que mais ele poderia fazer para reverter essa situação. Mas desculpe, você estava... eu só quero fazer 2 pontos. Claro, só para complementar o que você disse, uma coisa sobre a qual ainda não falamos e que é extremamente importante, são os Houthis e os sauditas, quero dizer, os Houthis e os iranianos juntos, podem fechar o Mar Vermelho. Cerca de 20% do petróleo e gás do mundo passam pelo Golfo Pérsico e pelo Estreito de Hormuz, mas outros 12% passam pelo Mar Vermelho. E se os Houthis se unirem aos iranianos, o que é uma possibilidade séria, e também fecharem o Mar Vermelho, isso vai agravar ainda mais a situação. Então não queremos perder isso de vista. Mas também, Glenn, apenas ampliando o que você disse há 1 minuto, e claro, eu concordo completamente, é importante enfatizar que o Irã está lidando com uma ameaça existencial aqui. Os israelenses especialmente, mas também os americanos, querem destruir o Estado deles. Eles falam em mudança de regime, mas os israelenses estão interessados em mais do que isso. Eles querem destruir o Irã. Querem fazer com o Irã o que aconteceu com a Síria. Querem dividi-lo em pedaços, transformar o Irã em vários estados ou em um único estado extremamente fraco. Essa é uma ameaça existencial. E quando você enfrenta uma ameaça existencial, e como você apontou, eles enfrentam essa ameaça existencial há muito tempo, eles sabem que não podem confiar nos americanos nem nos israelenses. Dada essa dimensão da equação, eles têm um interesse profundamente enraizado em continuar essa guerra e impressionar os americanos e os israelenses a fazer grandes concessões a eles. Então, se você observar os incentivos deles e combinar isso com suas capacidades crescentes, na escala de escalada, sobre as quais já falamos e que você acabou de mencionar, é preciso se perguntar, como encerrar isso rapidamente? Isso não faz sentido do ponto de vista iraniano. E dado que eles têm voz na decisão, não há como chegar a um acordo. Bem, é por isso que é tão perigoso quando uma situação estratégica se resume a tudo ou nada. É nesse momento que os países estão dispostos a fazer muitas loucuras. Mas se houvesse uma possibilidade, por exemplo, se os Estados Unidos percebessem que não conseguem desalojar o Irã da região de Hormuz, se reconhecessem a dificuldade da situação, então talvez pudesse haver um cenário em que, Trump pudesse oferecer aos iranianos algo como: vocês podem co-administrar o Estreito de Hormuz com os países do Golfo em troca e nós retiraremos as sanções. O Trump pode dizer: estou trazendo nossas tropas de volta do Oriente Médio, de acordo com nossa grande estratégia. Os iranianos agora têm paz com os estados do Golfo. Ele resolveu o problema entre xiitas e sunitas. Quero dizer, isso poderia parecer uma vitória, mas parece difícil de alcançar agora que ele continue insistindo nessa retórica tão perigosa.
Eu até vi o Sean Hannity na Fox News argumentando que os iranianos também deveriam pagar pela guerra, por todas as bombas que tivemos que lançar sobre eles. Acho que a retórica dele está se tornando um problema central, porém, por exagerar nessa vitória que ele proclamou. Se eu puder dizer algo muito rapidamente aqui, Glenn, acho que o que acontece em situações como essa é que quando a guerra dá errado, as pessoas que te colocaram nela não querem recuar. Elas não querem dizer estávamos errados, vamos recuar. Essa quase nunca é a resposta delas. Em vez disso, a resposta é vamos redobrar a aposta. Então, o Wall Street Journal, Sean Hannity, Lindsey Graham, o general Jack Keane, todo esse grupo que ajudou a produzir esse desastre, entende perfeitamente o que aconteceu. E eles não querem recuar agora e admitir a derrota. O que eles querem fazer é redobrar a aposta. Estão pressionando o presidente Trump a aumentar as apostas. Estão argumentando que podemos vencer, que temos cartas na mão, que podemos subir na escada da escalada. Então o problema que Trump enfrenta é que ele e seus assessores certamente entendem que há muita verdade no que pessoas como você, Glenn Dizin e eu, John Mearsheimer, pensamos. Eles entendem isso. Mas ao mesmo tempo, há todas essas pessoas do outro lado, esses apoiadores próximos, seus companheiros que o ajudaram a entrar nessa confusão, dizendo a ele que é possível sair dela. E claro, eles estão inventando todo tipo de história sobre como fazer isso. Isso significa que a guerra provavelmente continuará por mais algumas semanas antes de, estarmos à beira de cair de um penhasco. E nesse ponto, pode simplesmente ser tarde demais. Por isso, não devemos ser muito otimistas quanto ao presidente Trump perceber que está em uma situação desesperadora. Nesse caso, o que ele deveria fazer é recuar e tentar negociar um acordo. Bem, um componente importante desta guerra, é claro, é Israel. Foram eles que lançaram o primeiro ataque aqui. E você costuma destacar que se os interesses e a segurança dos Estados Unidos e de Israel estivessem completamente alinhados, não haveria necessidade de um lobby. Mas, novamente, existe um lobby, o que sugere que essas diferenças precisam ser resolvidas. Como você vê o impacto disso quando os Estados tiverem que sair dessa guerra? Porque, veja, os israelenses vêm fazendo lobby por essa guerra há mais de 30 anos, por um ataque ao Irã. E, finalmente, conseguiram. Se os Estados Unidos saírem agora, o Irã provavelmente acabará em uma posição muito mais favorável. Então você vê uma ruptura, ou pelo menos uma ruptura maior, nas relações entre os Estados e Israel como consequência dessa guerra. Eu sei que ela ainda não acabou, e ainda há algumas direções desconhecidas que essa guerra pode tomar. Mas quais são, na sua opinião, os riscos de os Estados e Israel se afastarem, ao menos em parte? Bem, como você sabe, eu acho que em quase todos os casos, certamente no passado, quando os interesses de Israel e os dos Estados Unidos apontavam em direções opostas, os Estados Unidos sempre faziam o que era do interesse de Israel, em grande parte por causa do poder do lobby. E eu defendi, ou melhor, Steve Walt e eu defendemos, há muito tempo que isso não é do interesse nacional dos Estados Unidos, obviamente. Mas também não é do interesse de Israel. Mas este pode ser um caso muito diferente, porque se estivermos em uma situação em que pareça que a economia global vai entrar em colapso, acho que isso levaria o presidente Trump a simplesmente dizer aos israelenses e ao lobby que ele não se importa com o que eles pensam. And to tell the lobby he doesn't care what they think. He's going to do everything he can to avoid going off the cliff. This sort of. Ele vai fazer tudo o que puder para evitar cair do penhasco, esse tipo de coisa. Então este pode ser um caso diferente. Pode ser um caso que de certo modo contradiz o argumento básico que Steve Walt e eu apresentamos em nosso trabalho sobre o lobby. Há outra dimensão nisso que merece ser mencionada. É um assunto muito delicado, mas quase todo mundo que eu conheço acredita que Israel e o lobby nos levaram a essa guerra.
E se for uma catástrofe, há um grande perigo de as pessoas dizerem que os judeus são responsáveis por causar essa guerra, o que simplesmente não é verdade, porque um grande número de judeus se opõe a ela. O lobby pró-Israel é composto por sionistas cristãos, assim como por judeus, e de forma alguma todos os judeus fazem parte do lobby. Portanto, é muito importante compreender isso. Mas ainda assim há um perigo real aqui. Se essa guerra der errado de forma séria, se formos para o abismo, batermos no iceberg, ou qualquer outra metáfora que se queira usar, e as pessoas passarem a vê-la como uma guerra pela qual Israel e o lobby são principalmente responsáveis, isso provocaria uma onda de antissemitismo, não apenas nos Estados Unidos, mas também fora deles. E eu realmente acho que muitas pessoas dentro do lobby, muitos israelenses e certamente muitos judeus americanos entendem esse perigo. Portanto, acredito que se parecer que estamos indo para o abismo, o lobby não colocaria muita pressão sobre Trump para fechar um acordo com os iranianos, por causa da ameaça potencial de um aumento massivo do antissemitismo como resultado de uma guerra perdida, uma guerra catastrófica que seria atribuída a Israel e ao lobby. Acho que você provavelmente está certo sobre isso. Mas também é preciso dizer que muitos dos principais críticos de Israel nos Estados Unidos são judeus americanos. Não é como se todos os sionistas radicais fossem judeus. Muitos, na verdade, são cristãos. Então, simplesmente igualar tudo que Israel faz ao judaísmo seria, sabe, o caminho errado a seguir. Mas é claro, os racistas raramente são totalmente racionais em sua retórica. Então, sim, eu também vejo esse perigo. Como você vê os europeus nisso? Porque eles têm desempenhado um papel muito estranho. Sabe, inicialmente, bem, eles não foram convidados, e depois sugeriram que enviariam armas. Trump não quis as armas deles porque já tinha vencido. Agora, ele quer que abram o Estreito de Hormuz. Eles não querem, porque, você sabe, já é tarde demais. Acho que ele usou a metáfora do iceberg e do Titanic. Acho que foi um general francês que disse que o Titanic já bateu no iceberg e agora Trump nos convida a embarcar. Sabe, como ele diz, ele deveria ter nos convidado antes, pelo menos. Esse é mais ou menos o argumento. Como você explica a posição europeia sobre isso? E, ampliando um pouco mais, você acha que isso afetaria a OTAN? Porque Trump já argumentou em mais de uma ocasião que a OTAN agora é um tigre de papel. Marque minhas palavras, porque você vai se lembrar disso daqui a alguns meses. Nós vamos lembrar que você nos traiu. Você não veio nos ajudar. Fazemos tudo pela OTAN. Marco Rubio disse, a Ucrânia não é a guerra da América, é a guerra da Europa, e nós ajudamos vocês e vocês não nos ajudam. Então parece que eles estão construindo um argumento contra os europeus e contra a OTAN. Eu só estava me perguntando, como você vê essa dimensão da guerra? Porque isso é importante, teria efeitos colaterais adicionais. Esse é o meu ponto. Há muitos pontos a serem considerados aqui. Uma coisa que se perde no discurso atual, porque o foco está totalmente voltado para o Irã, é a guerra na Ucrânia. E se a guerra na Ucrânia piorar neste verão, se o exército ucraniano começar a perder de forma séria no campo de batalha, isso teria consequências desastrosas para Trump, para a OTAN e para as relações transatlânticas. Portanto, devemos manter em mente que há esse outro, eu diria, desastre iminente que pode tornar uma situação ruim ainda pior. Mas concentrando-nos apenas na situação do Irã, veja, estamos novamente com os americanos fazendo algo sem consultar os europeus, se metendo em problemas e depois pedindo ajuda aos europeus. E os europeus, é claro, entendem muito bem que essa é uma causa perdida e não querem se envolver. Quer dizer, a ideia é que os países europeus deveriam enviar suas marinhas para se juntar à marinha americana enquanto tentam atravessar o Estreito de Hormuz apenas com poder naval. Isso é uma loucura.
A Marinha Americana, a marinha mais poderosa do mundo, nem sequer se aproxima do Estreito de Hormuz, por medo de que mísseis de cruzeiro iranianos afundem aqueles navios americanos. A ideia de que a Marinha Francesa ou a Marinha Britânica vai ser esse grande multiplicador de força que permitirá que a nossa marinha, junto com as deles, atravesse o estreito é meio absurda. Quem acredita nisso? Veja, estamos falando de 1915 de novo, quando a Marinha Britânica tentou forçar passagem pelos Dardanelos, bateu em Minas e teve que recuar. Quero dizer, isso simplesmente não vai acontecer. E você sabe, há toda essa conversa sobre talvez usar forças terrestres. Isso não é um argumento sério. Forças terrestres e forças terrestres europeias, poucas em número. Você realmente acha que os exércitos europeus estão prontos para invadir o Irã ou conquistar, sabe, a ilha Karg ou qualquer outra ilha? Quero dizer, isso simplesmente não está nos planos. E claro, o que está acontecendo aqui é que Trump está desesperado. E agora ele está culpando os europeus, certo? Ele entende que vai perder e precisa culpar alguém. Não pode ser ele. Afinal, ele é um gênio, certo? Um dos grandes estrategistas de todos os tempos. Então esse desastre não pode ser culpa dele. De quem é a culpa, então? Bem, tem que ser culpa dos europeus. Tudo o que precisávamos era que eles entrassem na luta e teríamos vencido, certo? Mas eles não entraram na luta porque são inúteis. Eles são apenas aproveitadores, e é por isso que perdemos. Não foi culpa minha. É isso que está acontecendo aqui. E os europeus caem direitinho na armadilha dele, porque quase nunca enfrentam ele. Como os iranianos, os norte-coreanos, os chineses e os russos já demonstraram, só existe uma maneira de lidar com o presidente Trump, e é enfrentando-o. Se você agir como Mark Rutte, ele vai passar por cima de você. Ele é um típico valentão. Todo mundo já devia ter percebido isso. Se você demonstrar fraqueza, como os europeus fazem constantemente, com exceção do primeiro-ministro espanhol, se você demonstrar fraqueza, se agir como Mark Rutte, o presidente Trump vai simplesmente te dar um tapa e continuar te dando tapas, porque, mais uma vez, ele é um valentão. Então, acho que sim. Os Estados Unidos vão culpar os europeus pelo Irã. E os europeus, ao que parece, estão planejando culpar os Estados Unidos pela Ucrânia. Então, sabe, vai haver um grande jogo de empurra-empurra. Mas é uma dinâmica interessante, porque, como você sugere, se a guerra no Irã, que não pode ser contida, começar a se espalhar por toda parte, isso por si só já seria algo sério. Mas há tantas outras variáveis em jogo que não permanecerão constantes. A qualquer momento, poderíamos ter um colapso da economia global. A guerra na Ucrânia poderia se transformar em um colapso total. Então é muito difícil, acho, apostar em uma estabilidade estratégica mais ampla enquanto as coisas no Irã dão tão errado. Mas neste ponto, você vê alguma solução final. Se Trump decidir subir na escada da escalada, há alguma solução final possível a qual ele possa recorrer? Você foi cético em relação a uma operação terrestre? Enviar tropas para o terreno, porque isso parece ser, por mais insensato que seja, e líderes muitas vezes insistem na insensatez, mas as tropas estão a caminho, milhares de soldados americanos. Não está claro como eles serão usados. Eu imaginei que a maneira que faria mais sentido, acho, seria invadir o Iêmen ou algo assim, para garantir que o Mar Vermelho não fosse bloqueado. Mas qualquer outra coisa, e isso também, aliás, soa como um desastre. Não tenho certeza. O que você vê como a possibilidade de usar essas tropas? Eu só lembraria que quando fizemos a tempestade no deserto em 1991, I would just point out to you that when we did Desert Storm back in 1991, remember we invaded. Lembre-se, nós invadimos, ou melhor, atacamos com forças terrestres em 24 de fevereiro de 1991. As forças de ataque totalizavam cerca de 700 mil soldados, e desses, 540 mil eram americanos. Muitas dessas forças eram divisões de infantaria mecanizada e divisões blindadas.
And of that 700,000 troops, 540,000 were American, 540,000. And a lot of those forces were mechanized infantry divisions, armored divisions. Then in 2003, Então, em 2003, quando invadimos o Iraque, a força total era de cerca de 300 mil. Eu estimaria que cerca de 190 mil eram tropas dos Estados Unidos e provavelmente cerca de 45 mil eram tropas britânicas. E, novamente, muitas dessas unidades que entraram no Iraque em 2003, assim como em 1991, eram eles eram infantaria mecanizada e divisões blindadas. E como você sabe, o Irã é um país geograficamente muito menor que o Irã e tem uma população muito menor. Do que estamos falando aqui? Estamos falando em enviar alguns milhares de soldados. Talvez 10 mil, no máximo. Não acho que o número seja 10 mil. Acho que no total, até esse ponto, estamos mais ou menos comprometidos a enviar provavelmente cerca de 5 mil ou 6 mil. Quando você olha para o que realmente estamos fazendo, e não apenas para a retórica, mesmo que sejam 10 mil, é infantaria leve. 10 mil? Pense nos números que eu te dei para a tempestade no deserto em 1991 e para a Segunda Guerra do Golfo em 2003. O que você vai fazer com infantaria leve? Então a questão é onde você vai colocá-los. Sabe, temos cerca de 13 bases no Oriente Médio. Quase todas essas bases foram evacuadas porque os iranianos atingiram essas bases. Eles causaram grandes danos às bases militares americanas na região. Isso mostra que nossas bases são vulneráveis. Então, onde vamos colocar essas tropas para que não sejam atingidas, como aquelas bases foram? Quais bases vamos usar? E que tipo de equipamento elas vão ter para entrar em lugares como a ilha de Karg, o território iraniano ou qualquer outro lugar? E o que vai acontecer quando elas chegarem lá? Os iranianos vão simplesmente dizer, isto é um fato consumado. Não há nada que possamos fazer smelling forward. Ou você acha que os iranianos vão revidar? Quero dizer, nós sabemos que os iranianos vão revidar. Então, o que você vai fazer com um punhado de tropas? E eles falam sobre tomar essas pequenas ilhas no Estreito de Hormuz. São 3 delas. Uma é maior que as outras 2. Não acho que isso vá dar muito certo. Os iranianos farão de tudo para defender essas ilhas. E se as tomarmos, eles vão atacar duramente as tropas estacionadas lá. Além disso, eles disseram aos Emirados Árabes Unidos que se isso acontecer e eles cooperarem com os americanos, e os Emirados parecem determinados a cooperar com os americanos, eles basicamente vão arrasar os Emirados Árabes Unidos. Então, o que vamos ganhar tomando essas pequenas ilhas? Bem, alguns podem dizer que poderíamos abrir o Estreito de Hormuz. Eu não acho que isso seja verdade. Antes de tudo, se vocês estiverem à beira, se vocês, os americanos, estiverem à beira de abrir o estreito, eles vão minar o estreito. E minas são uma forma mortal e eficaz de impedir que navios passem. Mas vamos supor que eu esteja errado e que os navios consigam entrar no Golfo Pérsico. Vai ser como um campo de tiro, certo? Esses navios estarão em um corpo d'água estreito e os iranianos estarão de um lado do Golfo, diante desse ambiente cheio de alvos. Eles têm um enorme número de mísseis de cruzeiro, todos esses barcos rápidos e mais minas que podem lançar no Golfo Pérsico. Eles podem causar um estrago enorme. Mas vamos supor que eu esteja errado, então vamos para a ilha de Karg, certo? Temos um ataque anfíbio à ilha de Karg. Para colocar nos termos de Lindsey Graham, temos um Iwo Jima 2. O que vamos fazer então? Como eu disse antes, vamos cortar o fluxo de petróleo na ilha de Karg. Não vamos. Não se formos inteligentes, porque estamos liberando todo esse petróleo iraniano no mercado agora, já que precisamos dele. Então, invadir a ilha de Karg e cortar 90% do fluxo de petróleo iraniano para os mercados globais não faz o menor sentido. E além disso, uma vez que você tome a ilha de Karg, digamos que consiga tomá-la,
Você acha que os iranianos vão simplesmente ficar parados e deixá-la em paz? Eles não vão fazer isso. Eles vão bombardear a ilha, vão bombardear suas tropas com mísseis balísticos e drones e tornar sua vida miserável. E além disso, qual é a lógica de achar que tomar a ilha de Karg, ou aquelas 3 ilhas no estreito, realmente levaria a um acordo duradouro aqui? Mais uma vez, os iranianos, não se pode esquecer, estão enfrentando uma ameaça existencial. E quando se enfrenta uma ameaça existencial, é preciso lutar até a morte. É preciso lutar até a morte. É assim que as coisas funcionam. Eles estão lidando com uma ameaça existencial e têm muitas cartas na mão. Mais uma vez, estávamos preparados para vencer de forma rápida e decisiva. Tínhamos essa estratégia maluca que não deu certo. Acabamos em uma guerra de atrito, e uma vez nesse tipo de guerra, eles detêm, eu diria, quase todas as cartas. E se você acha que eles não têm quase todas as cartas, eles têm muitas cartas, e têm a capacidade de causar enormes problemas, como já falamos aqui no programa. Então, sabe, a opção de forças terrestres, não sei do que as pessoas estão falando. E a propósito, Glenn, só para, sabe, insistir nesse ponto, você se lembra de quanto tempo levamos para preparar as tropas para a tempestade no deserto? Quando Saddam invadiu o Kuwait? Acho que foi em 2 de agosto de 1990. 2 de agosto de 1990. E quando lançamos aquelas tropas terrestres contra o exército iraquiano? Foi em 24 de fevereiro de 1991. Então você foi do início de agosto de 1990 até o final de fevereiro de 1991. Esse foi o tempo necessário para reunir as forças, treiná-las e então lançar a ofensiva. Isso é muito tempo. E como eu disse antes, era um exército enorme. 540 mil soldados. O mesmo aconteceu com a ofensiva de 2003. Não fizemos aquilo da noite para o dia. O presidente Trump não fez nenhuma preparação para uma guerra terrestre antes de 28 de fevereiro. Isso é algo que ele e seus assessores inventaram recentemente como uma forma de lidar com o problema. Eles simplesmente tiraram isso do nada. Ah, bem, usemos forças terrestres. Vamos ver o que podemos fazer para invadir o território controlado pelo Irã. Então é disso que eles estão falando agora. Não houve planejamento para isso. Não há estratégia alguma. Basicamente, estamos ferrados. E como você disse, o Irã é cerca de 4 vezes maior que o Iraque. É montanhoso, de frente para os outros estados do Golfo, que são essencialmente desertos planos. Eles têm toda a linha costeira, quero dizer, é uma fortaleza, e é habitada por mais de 90 milhões de pessoas. Eles vêm se preparando para isso desde que Bush os colocou no eixo do mal. Então você tem razão, reunir alguns milhares de soldados, enviá-los para lá e montar o plano enquanto navega realmente soa muito fantasioso. Não é assim que se trava uma guerra. É. Mas não é nada reconfortante, considerando esse nível de desespero e o quanto está em jogo. Parece que alguém vai acabar fazendo algo muito precipitado quando as coisas começarem a dar muito errado. Não sei. Tenho muito medo de que alguém recorra às armas nucleares como uma solução rápida. Mas esse é outro capítulo que podemos discutir em outro momento. Você tem algum pensamento final antes de encerrarmos? Só uma última reflexão. Just one final thought. People like us are frequently Sabe, pessoas como nós costumam ser críticas ao Estado profundo, e pessoas de ambos os lados do espectro político também o são. Mas a razão pela qual existe um Estado poderoso, a razão pela qual existem instituições fortes como a CIA e o Pentágono, e instituições análogas na Rússia, na China e assim por diante, é porque é preciso ter muita especialização. É preciso ter muitas pessoas capazes de ajudar a resolver problemas. Em outras palavras, se você decide invadir o Iraque em 2003, não pode simplesmente fazer isso sozinho, sendo o presidente com um punhado de assessores. É necessário ter muitos especialistas, muita ajuda para pensar em como lidar com o problema e como executar a estratégia certa, e assim por diante.
And the problem with President Trump is E o problema com o presidente Trump é que ele não tem absolutamente nenhum respeito pelas instituições, e certamente não pelo chamado Estado profundo, que ele vê como um inimigo mortal, porque acredita que o contrariou de várias formas durante seu primeiro mandato. Então, temos uma situação muito interessante em que ele não depende de especialistas de forma alguma. Ele confia em Steve Witkoff, Jared Kushner e Lindsey Graham. Essas pessoas não são estrategistas sérios. Não são pessoas capazes de refletir sobre como lidar com grandes questões de política externa ou de guerra e paz. Simplesmente não conseguem fazer isso. E, novamente, a razão pela qual existe um Estado profundo é porque dentro dele há todo tipo de conhecimento especializado. Não quero pintar um quadro excessivamente positivo disso, mas há um lado bom em ter um Estado profundo. But there is an upside to having a deep state. And Glenn, it is very important to understand that all E Glenn, the evidence é muito importante entender que todas as evidências disponíveis no registro público agora mostram que o Estado profundo estava, no mínimo, muito duvidoso sobre se essa guerra funcionaria, e talvez até mesmo fosse contra ela. Se você ouvir o que o general Kane, o chefe do Estado-Maior Conjunto, dizia antes da guerra, e o que ele vem dizendo desde que ela começou, e ouvir o que o Pentágono dizia, exceto Pete Hegseth, é claro, e observar o que a comunidade de inteligência dizia, especialmente o Conselho Nacional de Inteligência, fica bastante claro que o Estado profundo era altamente cético em relação a essa operação, e com razão. Porque, como você e eu sabemos, qualquer pessoa que entenda o básico de história militar sabe que a ideia de conseguir uma mudança de regime apenas com poder aéreo é uma perspectiva delirante, certo? Então, o Estado profundo, nesse caso, não foi consultado, não forneceu nenhuma expertise, certo? Em vez disso, o que o presidente Trump fez foi confiar em si mesmo, porque, é claro, ele acha que é um gênio. E na medida em que confiou em alguém, foi em pessoas como Jared Kushner, Steve Witkoff, Lindsey Graham e Rupert Murdoch, que o ligava o tempo todo, e assim por diante. Você sabe, pessoas da Fox News e por aí vai. Mas você não vai para a guerra contando com pessoas assim. Você precisa de especialistas. É preciso realmente pensar bem nessas coisas. Como nós dois sabemos muito bem, quando se vai para a guerra, o potencial para desastre é enorme. É o domínio das consequências não intencionais, certo? Essa é uma das mensagens centrais de Clausewitz. Para qualquer um que tenha lido Clausewitz, fica claro muito rapidamente que ir à guerra é de muitas maneiras uma grande aposta. E você quer fazer tudo o que puder para maximizar as chances de ser bem-sucedido. A maneira de fazer isso é contando com pessoas inteligentes. Você pede a pessoas inteligentes que usem suas faculdades críticas e pensem sobre qual é a melhor estratégia para alcançar um determinado objetivo. E ao mesmo tempo perguntem, esse objetivo vale a pena ser perseguido? Podemos elaborar uma estratégia que nos permita alcançar o objetivo? E assim por diante. Mas nada disso existiu com o presidente Trump em seu processo de tomada de decisão que levou à guerra que está em andamento agora. E além de tudo isso, sem querer me alongar demais aqui, ele confiou nos israelenses, que o enganaram completamente. Realmente notável. Ele foi ludibriado pelo primeiro-ministro Netanyahu. Então aqui estamos nós. E, novamente, quero dizer mais uma vez, o que aconteceu aqui era previsível. Era previsível. Não era preciso ser um gênio estratégico para entender o que iria acontecer. E, mais uma vez, acredito que o Deep State entendeu isso. Eu entendo por que Trump teria desconfiado das agências de inteligência e da burocracia permanente, considerando todo o caso do Russiagate durante seu primeiro mandato presidencial. Mas, novamente, não poderia concordar mais com você. Dito isso, ainda assim, você precisa desses caras. A ideia de que é possível substituí-los por um grupo de pessoas em quem você confia, seus amigos do ramo imobiliário, seus familiares, algumas pessoas da mídia, da Fox News, e que isso será a substituição,
Quero dizer, isso cria uma nova categoria inteira de problemas. Então, não, é uma verdadeira bagunça. Problems. So no, it's no, it's a real mess. Anyways, De qualquer forma, sempre que falamos sobre a guerra na Ucrânia, a conversa termina de forma muito sombria. Não acho que exista uma maneira positiva de encarar essa guerra. Vai ser uma verdadeira bagunça. Então, muito obrigado por dedicar seu tempo. Thank you very much for taking the time. Welcome, Glenn. All I will say Bem-vindo, is I Glenn. hope that Tudo o que vou dizer é que espero que antes de eu morrer, você e eu tenhamos uma conversa em que possamos realmente chegar a uma conclusão otimista sobre o que discutimos ao longo do programa. Embora pareça que ainda estamos bem longe desse ponto. Sim, isso não tudo espero que essa oportunidade seja. Então, So thanks. De nada.